boa noite, meus irmãos, você que se encontra aqui na Heart Sion. Uma boa noite também a você que nos acompanha pela TV Sion. É uma grande alegria estar aqui diante de vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias. O tema dessa mensagem é atendendo ao chamado de Deus. Ela foi construída em cima da paraxá dessa semana, a paraxá Hayei Sarah, que inclusive é a paraxá do meu bar mitzvah. Só que diferente do que é feito aqui aos sábados de manhã, o objetivo aqui é trazer mais uma reflexão, não um estudo, mas sim uma pregação, uma reflexão que traga mudança para a sua vida, que o Senhor toque o seu coração através dessa mensagem, em nome de Yeshua. O irmão Rodolfo já fez uma oração aqui, eu gostaria de fazer uma outra oração. Eterno nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, reconhecendo que por intermédio de Yeshua é que estamos aqui. Nós agradecemos por esta oportunidade, Senhor, agradecemos porque era para estarmos condenados, era para estarmos perdidos, mas o Senhor nos alcançou, nos resgatou e agora nós podemos adentrar por meio do sangue de Yeshua no Santo dos Santos e nos apresentar diante de Ti, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos essa mensagem que será dada, que os nossos corações estejam abertos para entender aquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite. Seja terreno fértil, Senhor, para receber essa semente e que essa semente germine e gere muitos frutos em nome do Teu Filho Yeshua HaMashiach. Senhor, agora que eu morra para mim mesmo, que seja o Senhor falando através de mim, que eu diminua para que o Senhor cresça, que Teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio, é o que nós pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Atendendo ao chamado de Deus. Então, meus irmãos, quando nós alcançamos a salvação por meio de Yeshua, quando Yeshua nos alcança, nós passamos pela experiência de novo nascimento, passamos por um arrependimento, uma mudança de vida, a nossa jornada, a nossa permanência aqui na terra, ela não fica sem propósito, muito pelo contrário, ela adquire um propósito mais sublime. Nós permanecemos aqui para cumprir um chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, para cumprir um propósito mais elevado. E eu gostaria de abrir um espaço aqui, antes de dar continuidade, para dar um breve relato, um breve testemunho de como foi o meu novo nascimento. No ano de 2000, mais ou menos, quando eu tinha uns 6 anos de idade, os meus pais se converteram, foram para uma igreja evangélica, e eu os acompanhei, né? Depois, em 2006, nós viemos para cá, eu tive acesso, contato com a visão dessa casa por meio das lições que eram dadas lá na salinha. Fiz o meu bar mitzvah, fiz a leitura dessa paraxá Hayei Sarah e continuei tendo contato com a visão dessa casa por meio das pregações, dos estudos dados aqui de manhã, os estudos das parashot. Mas, pelo fato de eu não ter tido, juntamente com os meus pais, uma experiência com Deus, à medida que o tempo foi passando, eu fui me desviando dos caminhos do Senhor, fui me entregando a práticas que são completamente contrárias àquilo que nós aprendemos aqui, e continuei frequentando essa casa, o que é uma coisa muito comum entre os jovens, não só aqui, outros ministérios também, que nascem no meio evangélico, no meio ou aqui dentro dessa casa, mas não passam por uma experiência pessoal com Deus. É muito comum que essas pessoas vivam uma vida dupla, e precisam passar pela experiência pessoal, que eu não tinha passado. Então o tempo foi passando, eu fui me desviando cada vez mais, até que chegou um momento em que eu decidi oficializar o meu desvio, eu decidi sair um tempo dessa casa, tive uma conversa inclusive com minha mãe, numa ocasião eu estava bem embriagado, né? Eu disse que eu ia sair aqui da congregação, que a partir daquele momento eu não me considerava uma pessoa que tinha religião, era uma espécie de, na minha cabeça, uma espécie de agnóstico que não sabia qual era a religião verdadeira, isso superficialmente, porque no fundo eu sabia qual era a verdade, sabia que eu estava errado. Mas eu coloquei esse engano, trouxe esse engano para mim, me enganei, né, pensando dessa maneira. E eu também eu lembro que eu disse nessa ocasião, que se Deus tinha se revelado a Abraão, que ele se revelasse a mim também. E a partir dessa revelação, eu passaria a andar nos caminhos do Senhor. Então aí eu fui,
Isso foi, eu tinha 18 anos mais ou menos, foi em 2013. Fiquei um tempo fora e nesse momento o Senhor permitiu que eu passasse por muitas situações complicadas, né, muitas situações difíceis. Uma em especial me fez abrir novamente o meu coração para o Senhor, a princípio com uma resistência, porque eu tinha tomado a minha decisão e voltar atrás é difícil, né? A gente fica orgulhoso, mas com essa resistência eu comecei a voltar a me abrir para as coisas do Senhor, buscar o Senhor individualmente. Em uma ocasião em especial, dentro do meu quarto, no dia 19 de março de 2014, clamando pela misericórdia do Senhor, eu tive uma experiência pessoal com Deus. Eu passei por uma experiência de novo nascimento. Eu entendi o significado do sacrifício de Yeshua por mim. Eu entendi o que significa Yeshua ter morrido no meu lugar. Nesse momento eu me arrependi dos meus pecados. Foi uma ocasião acompanhada de muitas lágrimas. E a partir disso o Senhor vem trabalhado em mim. Muitas coisas desde esse evento mudaram radicalmente. O Senhor mudou muitas coisas de forma bem rápida. Outras coisas o Senhor vem trabalhado, porque nós estamos trilhando os caminhos do Senhor rumo à estatura do varão perfeito, né? E também a partir desse momento o Senhor vem trabalhado na minha vida o propósito, o chamado que Ele tem para mim. Inclusive o Luiz aqui gosta muito de falar de propósito, né? Nós vamos falar um pouco de propósito aqui. O propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós não simplesmente aceitamos Yeshua como Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos de nossos pecados para aguardar a vinda dEle, para aguardar a morte, o momento em que nós encontraremos com Ele, mas a nossa estadia aqui na terra tem um propósito, e nós precisamos entender isso e precisamos cumprir esse propósito. Então, assim como Abraão, nós somos chamados para ser bênção aqui na terra, conduzindo os perdidos a Deus e contribuindo para a restauração de todas as coisas. Como nós devemos nos comportar e que tipo de coisas nós devemos fazer para alcançar esse objetivo? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 23, os primeiros versículos de 1 a 4. A paraxá que foi dada aqui de manhã, inclusive uma palavra muito abençoada dada pelo Rabino Mateus. Então vamos lá. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arbá, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou morador e estrangeiro entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. O que me chamou nesse texto, a princípio, chamou a atenção, foi a forma como Abraão se define diante dos filhos de Het, dizendo: sou morador e estrangeiro entre vós. E a partir disso, o Senhor foi trazendo à minha mente algumas ideias relacionadas a qual é o propósito dele para nós aqui na terra, e algumas características que nós precisamos ter para cumprir esse chamado. Inclusive já foi dado aqui pelo próprio Rabino Mateus alguns estudos tratando desse tema, mas nós vamos ter uma visão um pouco diferenciada aqui. Morador e estrangeiro entre vós. O chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para todos nós que fomos resgatados, fomos alcançados pelo sangue de Yeshua, é de sermos embaixadores do reino de Deus aqui. Para termos uma breve ideia, estrangeiro, gerdo, vem de lagu, no hebraico, que significa residência temporária, enquanto morador, toshav, vem de lashevet, que significa residência permanente. Então Abraão diz que ao mesmo tempo que ele é um residente permanente entre os filhos de Het, ele reside temporariamente, o que se apresenta a princípio como uma aparente contradição, mas que nos traz a ideia do que de fato é sermos embaixadores do reino de Deus aqui. Então vamos lá, nós precisamos ter em mente que ao mesmo tempo que nós habitamos aqui na terra, nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações
acadêmicas ou nos estudos, obrigações profissionais, nós pertencemos a uma pátria superior e devemos nos comportar como tal. Vivemos segundo um conjunto de regras, princípios, valores e práticas, que são as práticas do reino de Deus, prescritas na Torá, que é a manifestação da vontade de Deus na linguagem humana. E esses princípios, esse conjunto de princípios, contradiz completamente aquilo que é apregoado nesse sistema, sistema que jaz no maligno. Portanto, nós vivemos numa situação de conflito, digamos assim. Uma situação que nós precisamos equilibrar o viver aqui e ter o nosso foco na pátria celestial, nos princípios estabelecidos pelo Senhor para as nossas vidas. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 16, diz a respeito dos que podemos chamar de exemplos de fé ou pais da fé. Ele diz: mas agora eles aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Da mesma maneira, nós que fomos alcançados, que passamos por um novo nascimento, vivemos aqui na terra, mas aspirando por essa pátria superior. Travando um pouquinho aqui o controle. E nesse contexto, meus irmãos, o nosso papel não é de nos isolarmos da sociedade, nem de nos conformarmos com ela, mas sim de buscar influenciar, fazer a diferença e sermos embaixadores do reino de Deus aqui, sermos uma conexão, uma ponte entre esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus e a terra na qual nós vivemos, transformando o ambiente que nos cerca, o nosso campo de influência em uma espécie de embaixada, onde não valem os princípios apregoados pelo maligno, mas sim a palavra de Deus, aquilo que o Senhor deseja de nossas vidas. Esse é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, independente de quem seja. Todos nós que passamos por um novo nascimento, temos esse chamado, e isso se manifesta de forma peculiar na vida de cada um de nós. E para isso nós seguimos o exemplo de Yeshua, que mesmo sendo perfeito em todos os aspectos, não desprezou os que estavam perdidos em seus pecados. Nós, da mesma maneira, precisamos proclamar as boas novas aos perdidos e não nos sentimos superiores a eles. Nós precisamos ter em mente que o Senhor nos resgatou de uma condição de pecado, uma condição de desgraça, uma condição de perdição. E agora existem algumas pessoas ainda que não passaram, não viveram o que nós vivemos, não tiveram seus olhos abertos ainda. E nós devemos ver essas pessoas com olhar de amor, com olhar de misericórdia, porque a vontade de Deus é que todo homem se converta. E nós devemos ser instrumentos do Senhor para que isso aconteça, sendo humildes, não arrogantes. E esse é o exemplo que Yeshua nos dá. Nós vemos aqui esse exemplo em Mateus 9, versículos 10 a 13, se você puder abrir a sua Bíblia. E sucedeu que, estando ele, Yeshua, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Yeshua e seus discípulos. Nós vemos aqui nesse primeiro momento que esses publicanos e pecadores, eles por iniciativa própria tomaram os lugares, foram em direção a Yeshua, o que nos mostra a sede que essas pessoas têm da palavra de Deus. Por mais que estejam nessa condição de perdição, de cegueira, eles buscam alguma coisa, eles buscam a luz, eles querem buscar a Deus, e é isso que essas pessoas buscaram fazer nesta ocasião. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Yeshua, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Ao ler esse texto, meus irmãos, nós precisamos entender o exemplo que Yeshua está querendo nos dar. O exemplo de fornecer, de dar para aquele que necessita a palavra de Deus, dar àquele que precisa o amor, mostrar o amor de Deus através de nossas vidas. E devemos tomar o cuidado ao lermos, analisarmos esse texto, para não confundirmos as coisas. O que Yeshua
quis mostrar aqui não é que nós devemos frequentar lugares errados, nós devemos andar com qualquer pessoa. Muitas vezes isso é utilizado como argumento por alguns, né, que frequentam lugares errados, dizendo que vão para esses lugares para dar testemunho, mas na verdade o que acontece é o contrário, a pessoa vira mais escândalo para os ímpios do que dar bom testemunho, né? Não é isso que Yeshua está querendo dizer para nós. Ele está querendo mostrar que precisamos ter misericórdia, nós precisamos olhar com essas pessoas com olhar de misericórdia, porque isso está escrito, misericórdia quero e não holocaustos. É isso que o Senhor espera de nós, para que possamos ser embaixadores do reino de Deus, para que possamos influenciar as pessoas que nos cercam, nós precisamos ter esse olhar de misericórdia que Yeshua tinha também. Outra coisa que o Senhor Yeshua nos ensina, Mateus 5:14 a 16. Como eu disse aqui na Havdalah, né, vamos repetir aqui o texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Luz do mundo. Quando nós estamos num ambiente escuro, e vemos um ponto de luz, esse ponto passa a se tornar referência para nós. Portanto, ser luz do mundo é ser referência. Referência é a pessoa que, no momento de necessidade, as pessoas que enxergam ela como referência, consultam-na. E isso não só na nossa vida espiritual, mas estabeleça como meta para a sua vida ser referência na área profissional, acadêmica, social e principalmente espiritual também. Ou seja, que por meio do seu bom testemunho, as pessoas que te cercam e te conhecem, no momento de necessidade, no momento que quiserem alguma resposta, alguma ajuda, elas vão se lembrar de você e recorrer a você. Isso é ser referência, é ser luz do mundo, dar bom exemplo. E para que vejam as vossas boas obras, e através das nossas boas obras, vejam o Pai que está nos céus e glorifiquem-no. E voltando aqui ao texto, a Parashá, nós vemos que quando Abraão, naquele momento de dor e sofrimento, em que ele precisava encontrar um local para enterrar a sua morta, no momento em que ele pede aos habitantes da terra um local para fazer aquilo que ele estava planejando, esses prontamente se oferecem ajudar de graça. Eles oferecem o campo de graça. Abraão estava querendo comprar, eles oferecem de graça e ainda dizem para Abraão: tu és um príncipe de Deus em nosso meio. Nisso, eles reconhecem a posição de Abraão naquele lugar, a posição que Deus tinha colocado a Abraão. Por quê? Porque eles haviam visto o bom testemunho que Abraão tinha dado durante toda a sua vida naquele lugar. As boas obras, a hospitalidade de Abraão, tudo o que Abraão fazia que glorificava o nome do Senhor, fez com que essas pessoas, mesmo que não reconhecendo o Deus de Abraão como o único Deus verdadeiro, reconhecessem a posição de Abraão como representante de Deus, como príncipe de Deus no meio deles. E é isso que acontece conosco quando nós vivemos em boas práticas. No princípio, as pessoas podem zombar de nós, podem nos excluir, podem nos tratar mal, mas no fundo, muitas dessas pessoas passam a nos respeitar, reconhecem quem nós somos diante de Deus, né? Então isso é uma consequência das nossas boas obras, do ser embaixadores do reino de Deus. E por falar em boas obras, segunda característica que nós precisamos ter para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas: nós precisamos dar passos de fé. E Abraão falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Abraão havia recebido a promessa de que ele e os seus descendentes receberiam a terra de Canaã, para ali habitarem e constituírem uma nação de sacerdotes. Quando Abraão recebe essa promessa, ele ainda não chegou na terra,
A princípio, ele poderia ter pensado que quando ele chegaria lá, a promessa ia se cumprir de imediato. O que aconteceu de fato é que quando ele chegou já haviam habitantes naquela terra, e isso se apresentava como uma aparente contradição em relação àquilo que Deus havia prometido para ele. Mas isso não fez Abraão deixar de acreditar nas promessas que Deus tinha para ele, e não só deixar de acreditar, mas não impediu Abraão de agir segundo essas promessas. E ele, com esse pequeno passo de fé, comprando esse pequeno pedaço da grande terra, do grande território que Deus tinha para ele, ele demonstra que já declara que confia na promessa do Senhor e já toma posse dela. E uma característica muito importante nisso é que ele insistiu muito, porque os filhos de Reta estavam tentando dar de graça a terra. Uma atitude até nobre, né? Como prova de que eles reconheciam, respeitavam Abraão, mas Abraão não poderia aceitar a terra de graça, ele teria que comprar, ele teria que pagar o preço por aquela terra, porque através disso, isso testemunharia que não só ele, como seus descendentes, não só a ele, como a seus descendentes, pertencia àquele pequeno pedacinho de terra, que posteriormente seria toda a terra de Canaã, não é? Vamos lá. Então, para atendermos o nosso chamado, nós precisamos primeiro identificar as promessas específicas que Deus tem para nós. Isso vem por meio de uma comunhão com Ele, porque, como eu disse aqui, a promessa geral, a promessa que Deus tem para cada um de nós, de uma forma genérica, é sermos embaixadores do reino dEle aqui na terra. Agora, existe uma forma peculiar através da qual Deus vai nos usar e vai manifestar esse chamado nas nossas vidas. Nós precisamos identificar qual é essa promessa. Isso só vem através de comunhão com Deus, através de uma vida de intimidade com Ele, claro. E não só acreditar nessas promessas, mas como agir alinhado com elas, de acordo com elas, mesmo que as circunstâncias se apresentem como desfavoráveis, pois a fé sem obra é morta. Eu me lembrei aqui de um aspecto dessa situação, em que Abraão pede para aquela terra para os filhos de Reta. Abraão havia acabado de passar por um momento de grande dor e sofrimento, né? Um momento em que ele perdeu a mulher virtuosa, né? Que fez uma grande diferença, né, na casa, na vida dele. E mesmo nesse momento de sofrimento e dor, Abraão não deixa de agir de acordo com a vontade de Deus, ele não deixa de produzir bons frutos. Isso me lembra de uma situação em que Yeshua passava em frente a uma figueira com seus discípulos, e a figueira não estava em tempo de produzir frutos, e Yeshua foi procurar frutos, não havia lá, porque ela não estava no momento certo de produzir, e Yeshua vai e amaldiçoa essa figueira, dizendo que ela jamais produziria frutos novamente. E isso, a mensagem que Yeshua quer nos passar através disso que aconteceu, é que nós devemos produzir frutos em tempo e fora de tempo, em momentos de alegria, de abundância, de prosperidade, em momentos de tristeza. E foi isso que Abraão fez aqui. Ele deu o grande passo de fé dele, mesmo na situação de dor e sofrimento. Ele utilizou dessa situação de crise, essa situação que poderia fazer com que ele desistisse ou ficasse apenas se lamentando. Ele passou pelo momento de lamento, sim, porque como ser humano, todos nós temos os nossos sentimentos, mas ele utilizou essa situação, inclusive, para cumprir o propósito, um pedaço do propósito que Deus tinha para a vida dele. E isso também vale para as nossas vidas, é isso que nós precisamos ter em mente também. E ele fez isso depois de muito insistir, né? Vemos que Abraão insiste em comprar a terra que está sendo oferecida gratuitamente, que seria mais cômodo para ele. Mas mesmo assim, ele não aceita e busca pagar o preço de prata, inclusive prata representa redenção. E da mesma maneira, para nós cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas, a nossa fé deve ser acompanhada de perseverança. Não só Abraão, como Isaac também, tendo recebido Rebeca, nome muito bonito, por sinal, né? Rebeca ela era estéril, e Isaac insistiu durante 20 anos para que ela concebesse. E através dessa concepção, através desse filho, o propósito, o chamado de Deus para a vida dele se cumpriria. Isaac perseverou durante 20 anos para que Rebeca concebesse. 20 anos é muita coisa. Então, essa insistência, essa perseverança, ela deve estar presente em nossas vidas também.
e toma posse dela. Abraão toma posse da terra. Deus já havia decretado nas regiões celestiais que a terra pertencia a Abraão. A promessa já havia sido feita. Mas foi necessário que o pai da fé, assim como seus descendentes, tomassem posse da terra por meio desses passos de fé. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, diz o seguinte: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor já nos deu todas as condições que precisávamos para cumprir a vontade dEle, portanto, cabe a nós tomar posse disso. Nós precisamos ter consciência do seguinte: o Senhor é rei, soberano sobre todas as coisas, reina e está em seu trono e emite decretos favoráveis ao nosso respeito. Ele já emitiu esses decretos favoráveis, mas nós precisamos tomar posse disso. É necessário que nós tomemos passos, atitudes de fé para tomar posse daquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Amém. O próprio Rabino Marcelo usa uma alegoria aqui, que é de um cheque, é como se o Senhor tivesse dado um cheque, né, assinado, colocado a quantia e nos entregado. Agora, se nós vamos tomar posse daquilo que está no cheque ou não, cabe a nós. Nós podemos guardar o cheque no bolso, podemos jogar fora ou podemos ir lá no banco tomar posse disso. Isso que significa o Senhor já ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, não temos nada a temer, podemos dar esses passos porque o Senhor abrirá as portas. Quando o Senhor emite um decreto a nosso favor e nós agimos segundo o que Deus decretou, as portas se abrem naturalmente, as coisas acontecem, elas fluem naturalmente. É diferente de quando Deus não está naquilo, não emitiu um decreto em relação a uma determinada coisa que nós decidimos fazer. Pode até dar certo no início, mas no final das contas não vai dar certo, as portas vão se fechar. É como o caso dos filhos de Israel ao adentrarem na terra de Canaã. Antes daquele evento do relato dos espias, Deus já havia decretado que eles entrariam e tomariam posse daquela terra. Mas no momento em que o povo murmurou, o povo teve todo aquele evento, desacreditou naquilo que Deus havia dito, o Senhor, ele revoga esse decreto. Na verdade, ele passa para daqui a 40 anos, né? E de forma que, mesmo que o povo quisesse entrar naquela terra, eles não conseguiriam mais, e de fato eles tentaram. Eles foram lá, né, e foram sofrer aquela derrota terrível, né? Se o Senhor tivesse aberto as portas, eles teriam entrado com facilidade. E isso aconteceu depois dos 40 anos, né, que Deus já havia dado permissão para que eles entrassem, e eles conseguiram tomar posse da terra. Então é isso que acontece em relação às nossas vidas, quando nós agimos segundo a vontade de Deus. Peraí, passou bastante. Mais um detalhezinho aqui. Opa, isso aí. A nossa fé é uma prova do nosso amor a Deus, pois quem ama busca agradar o amado, e como está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a nossa fé também é uma manifestação do nosso amor a Ele, e aí entra a terceira característica que nós precisamos ter, que é de amar a Deus acima de todas as coisas. Na paraxá anterior, Vaierá, nós vemos que temos um relato incrível da fé de Abraão e a manifestação do seu amor a Deus acima de tudo. Quando ele abre mão daquilo que é mais precioso para ele, o seu filho Isaque, ele nos mostra o que é amar a Deus acima de tudo. E por causa disso ele foi capaz de cumprir o seu chamado. Amar, ahavá, a palavra, né, ahavá do hebraico, está contido nessa palavra o conceito de doar. Quando nós amamos, nós nos doamos. E é isso que Abraão fez. Ele doou a si mesmo para Deus, aquilo que era mais precioso para ele. E para nós sermos embaixadores dele aqui, nós precisamos também amar a ele acima de todas as coisas, seguindo esse exemplo de Abraão. E amar a Deus acima de tudo é dar prioridade para aquilo que o agrada, se necessário, abrindo mão de algumas coisas. Yeshua diz, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu digo dar prioridade,
Não significa que você vai deixar de lado as suas outras obrigações. Nós temos muitas obrigações. Muitos jovens aqui, inclusive essa palavra que eu estou dando aqui é para incentivar todos, mas com um foco especial para o grupo de jovens daqui, que precisa se fortalecer. O grupo de jovens dessa casa precisa buscar cumprir o chamado de Deus. Nós precisamos formar uma geração forte aqui dentro dessa casa. Então, que essa palavra sirva de incentivo para você, jovem que está aqui também. Mas voltando, quando eu digo dar prioridade, não significa que nós vamos deixar de lado as nossas outras obrigações, mas dar prioridade é colocar como em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas, os nossos estudos, nossa vida profissional, essas coisas, o Senhor prosperará essas coisas, o Senhor fará com que sejamos bem-sucedidos nela. Porque também é propósito do Senhor que sejamos bem-sucedidos em todas essas coisas. O nosso sucesso em todas as áreas de nossas vidas glorifica o nome do Senhor. É uma forma através da qual o Senhor se manifesta para as pessoas que nos cercam, né? O nosso bom testemunho. Mas nós precisamos ter em mente que devemos dar prioridade ao reino dele e à sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Inclusive, o fato de eu estar aqui, de ter preparado essa ministração, eu vou falar isso não para me gloriar diante de vocês, mas para mostrar de forma prática o que é isso. Eu estou passando por um momento bem conturbado, agora me formando no final do ano como engenheiro químico, e ainda tem muitos objetivos, muitas coisas que eu preciso investir para alcançar os propósitos de Deus para a minha vida na área profissional. E quando eu recebi esse convite do Rabino Marcelo, a princípio eu tive uma resistência, eu tive medo, porque eu estou precisando, realmente, está sendo exigido de mim muita dedicação nesse período que eu estou passando. Mas, com a ajuda de algumas pessoas, e orando bastante, eu decidi aceitar esse convite que o Senhor tinha para a minha vida, para que pudesse ministrar aqui essa noite, e colocando em primeiro lugar, de fato, o reino de Deus. E sabendo que o Senhor, nessas outras coisas que estão trazendo um certo nível de preocupação, que não deve trazer preocupação na verdade, o Senhor conduzirá essas outras coisas, né? Então, da mesma maneira, meus irmãos, isso cabe para você, né, que você também tenha isso em mente, que o Senhor, quando nós colocamos as coisas dele em primeiro lugar, ele conduz as outras coisas da nossa vida. E muitas vezes é necessário nós abrirmos mão de algumas coisas, de fato, né? O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Às vezes é necessário nós abrirmos mão de algumas coisas. Então, se é necessário, para que você cumpra o chamado de Deus na sua vida, abrir mão de alguma coisa que você gosta muito, não tenha medo, porque o Senhor te honrará pela sua decisão. Se você já fez essa decisão de abrir mão de alguma coisa, e isso te trouxe uma dor, te trouxe um sofrimento, saiba que o Senhor honrará isso, honrará essa sua decisão, porque o Senhor não fica devendo a ninguém. Nós precisamos, como este homem da parábola, saber o que de fato tem valor para as nossas vidas, né? E amar a Deus acima de tudo também inclui ter uma vida de intimidade com Ele, é claro, né? Não basta simplesmente nós cumprirmos a palavra dEle, vivemos em boas práticas, mas não temos uma vida de intimidade com Deus, por meio de oração, de jejum. Isso tudo faz com que sejamos cheios do Espírito dEle, da presença dEle em nossas vidas, e que esse Espírito, essa presença dEle em nossas vidas, nos dá poder para cumprir o nosso chamado. Digo, porém, o apóstolo Paulo em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A consequência de termos uma vida de intimidade com Deus é que isso nos dá poder para vencer o pecado, vencer o maligno, além de nos dar as condições que precisamos para cumprir o propósito dEle para as nossas vidas, né? Os dons do Espírito, o dom de profecia, dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, dom de falar em línguas, interpretar línguas, dom da fé, milagres, dom de cura, todas essas coisas, assim como fruto do Espírito, elas vêm por uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos buscar esses dons também, nós precisamos buscar essa vida de intimidade com Ele, ser cheios do Espírito dEle, para que possamos cumprir o propósito dEle para as nossas vidas. Amém.
E levando em consideração esses três aspectos, essas três características, né? Sermos embaixadores do reino de Deus, dar passos de fé e amar a Deus acima de tudo, antes disso nós devemos nos lembrar que Deus nos amou primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só conseguimos cumprir todas essas exigências por intermédio de Yeshua, de maneira que se Deus não nos tivesse amado primeiro, não conseguiríamos cumprir, nem sequer teríamos um chamado, não é? E lembrar disso é muito importante, porque tudo começa em Yeshua. O nosso novo nascimento começa com uma experiência com Yeshua, começa com o reconhecimento do quão valioso, do quão grandioso foi o preço que Ele pagou por nós, e tudo continua a se cumprir em Yeshua, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Agora, para concluir, todos nós recebemos chamados específicos de Deus. Existem diversas formas através das quais o Senhor nos usa, mas independentemente da maneira específica que Deus escolhe usar cada um de nós, precisamos estar dispostos a atender o chamado dele. Existem diversos ministérios, né? Alguns foram chamados para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, profetas e apóstolos, alguns para ministério de caridade, para administração de finanças, para ministério de louvor, para ministério de teatro, inclusive, né? Dia 24 nós vamos ter uma apresentação aqui do Grupo Terrilator. Eu convido vocês aqui a participarem dela, a peça Estrela de Ouro das Minas Gerais. Mas voltando aqui, nós recebemos diversos chamados, né? Inclusive de intercessão, que é um chamado extremamente importante, muitas vezes é negligenciado, mas é uma forma através da qual nós cumprimos esse chamado de sermos embaixadores do reino de Deus aqui. Nós precisamos estar dispostos a atender esse chamado, sendo embaixadores dele aqui na terra, dando passos de fé necessários para isso, amando a ele acima de tudo e lembrando que só podemos cumprir esse chamado porque ele nos amou primeiro e enviou Yeshua, por meio do qual nós temos salvação e adquirimos toda a capacidade que precisamos para viver o melhor de Deus para nós. E eu termino com a seguinte pergunta: você está disposto a atender o chamado de Deus para a sua vida? E vem o que Yeshua disse. E então se dirigiu aos seus discípulos, Yeshua, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, não há tempo mais de nós criarmos desculpas, de nós criarmos obstáculos para obedecer a Deus, para cumprirmos o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Talvez nós não estejamos atentos, mas em breve, pelo que tudo demonstra, Yeshua voltará. Imagino eu que em décadas isso acontecerá, imagino que nós veremos isso acontecer. Então não tá no momento de nós criarmos desculpas e obstáculos. Nós precisamos colocar Deus como prioridade em nossas vidas, atender ao chamado dEle para nós. Esse é o convite, a mensagem que eu deixo para cada um de vocês que também nos acompanham pela TV Sião, de todas as faixas etárias e com foco para o grupo de jovens, porque como jovem aqui representante, é necessário, é importante que você jovem entenda o chamado que Deus tem para a sua vida. Então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção de todos, que o Senhor abençoe, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.